Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast. Aqui a gente fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? Como é que o senhor tá? O senhor tá com cara de atrasado, tá tudo certo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam e que agora também nos assistem, né, André Moraes? A produção resolveu inventar mais uma aqui, resolveu trabalhar, ou colocar a gente para trabalhar mais um pouquinho só, né? Então, estamos aí na atividade, muito bem. Muitos Gamecast, chegando ao episódio número 100 do Gamecast. Na verdade, não é nem que a gente está chegando no 100, né? Se a produção tivesse colocado direito, somando os nossos, mais o game delas, acredito, inclusive, que nós já estaremos lá. Mas tudo bem. Ele resolveu fazer essa separação, essa segregação pela diversificação, para criar uma diversidade, para criar um ranking, para criar polêmicas, que é isso que a produção gosta, não é mesmo? Agora deixa eu te falar, bicho, até que enfim tá tudo funcionando, olha. Por enquanto. Em produção, olha lá, ó. Por enquanto. Câmera funcionando, internet tá de boa, tá bem desorganizado lá atrás, é uma árvore meio esquisita, mas tirando isso tá tudo legal aí. Parabéns, por parabéns, enquanto. Até que enfim. Por enquanto, vamos ver até quando dura. Mas André Moraes, deixa eu te falar uma coisa. Antes de Fala. começar, eu quero fazer uma sugestão para os nossos ouvintes entrarem no Telegram da Clear Corretora. Afinal, todos aqui estamos sempre em busca de nos manter muito informados sobre o mercado, mas às vezes tem que pesquisar o que está rolando, custa um pouco de tempo e é chato, né? Mas se você quem que tá seguir, lá? Quem que fica lá? Quem que fica lá? Eu vou chegar, essa é a parte final. Porque senão, se pular, ele não sabe de. Mas tá bom. Aí me dá a dica. Na hora que chegar na parte, você me fala. Aí agora, aí eu pergunto. Tá bom. Mas seguindo o Telegram da Clear, as notícias do dia a dia e as oportunidades sugeridas por todos os nossos analistas chegam até você direto no seu celular. E o melhor é que você pode ligar e desligar as notificações do grupo se você quiser ficar um tempo off. Sabe quem tá lá, André Moraes? Mesmo? Mesmo. Vou ter que te falar. Então fala. Eu tô lá, Netão, Fradgame, Rafa Ribeiro, Pietra, tá todo mundo lá. O Charlão também tá lá, faltou o Charlão aqui, viu, produção? Você colocar no merchan aqui que você esqueceu, meu. Mas tá todo mundo lá. Aliás, Charlão gravou recentemente com a gente no Gamecast com o seu famoso setup do banheiro. É isso aí. E hoje um convidado todo especial que vai falar que, aliás, tem um monte de coisa que já tô sabendo dele aqui. Trabalhou 20 anos na seguradora e eu quero saber a diferença de seguradora para investimento e uma série de coisas. O que foi? Antes de você chamar o nosso convidado especial, eu queria falar uma coisa. Se ele trabalhou 20 anos numa seguradora, ele já trabalhou mais que você na vida. Cara, de jeito nenhum, cara. Eu acho que idade para isso eu tenho. Fala, Wagner, tudo bem, cara? Tudo beleza, André. Satisfação estar aqui com vocês. Roberto. É isso aí. Então, cara, vamos começar falando de mercado, falando de história, né? Você trabalhava com seguradora há 20 anos, como é que você veio cair nesse mundo de investimentos aqui? Bom, vamos lá. Esses 20 anos de carreira de seguros, né, na área de empresa seguradora, não foi numa só, foram em duas, na verdade, né? Eu comecei pela empresa ali, líder de mercado, acho que eu comecei até meio mal acostumado, e entrei como operador de atendimento, era ali chão de fábrica, né? E passei 14 anos nessa primeira empresa. Fiquei de 2000 a 2014, né? E saí de lá como coordenador e passando por diversas áreas. E apesar de não ter tido ainda contato com o mercado financeiro nessa seguradora, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir alguma coisa sobre ações, que foi quando a seguradora foi para o mercado de ações, né? E lá para acho que mais ou menos em 2007, se não me engano, a Porto Seguro. E aí teve até uma campanha para quem queria trocar o bônus por ações, tinha alguns benefícios, mas na época eu, meio ressabiado, eu preferi ficar de fora disso. E aí em 2014 eu acabei saindo dessa empresa
E foi um momento que eu percebi que eu precisava de uma segunda renda, ou de pelo menos trabalhar melhor o meu dinheiro, né? 2014 foi um ano meio pesado. Eu fui desligado da empresa, 6 meses depois minha esposa me deixou, foi meio turbulento, né? E aí eu tinha uma receita X que em 6 meses eu vi cair pela metade, né? E além de falar que os custos da casa ficaram só comigo. E aí eu percebi que pô, eu tinha trabalhado 14 anos e eu não conseguiria me manter um ano com o mesmo padrão de vida. Aí nesse momento eu comecei aquela coisa, né? Você está no seguro, assim como vocês sabem, então no mercado financeiro, sempre vem um amigo, a família pedir uma dica, pedir uma ajuda, tirar uma dúvida. E aí eu vi uma oportunidade nesse pessoal e comecei a comercializar seguro aí com um amigo meu, né? E ele cuidava da carteira, eu trazia alguns clientes e ele administrava para mim. Ainda em 2014 entrei em outra seguradora, uma menor, fiquei até 2019. E aí sim, quando eu saí dessa, eu falei, pô, cara, não quero mais trabalhar para os outros, né? Quero deixar a barba crescer, quero ficar um pouco mais tranquilo, quero as coisas um pouco diferentes. E aí a família da minha esposa, ela tinha duas pessoas, né? O primo dela e o marido de uma prima, que já eram do mercado financeiro, né? O Cezinha é trader, ele opera aí já há mais de 15 anos, e o Diego, que era o primo dela, o Diego Vilar, que também estava operando há uns 3 ou 4 anos. E aí fui conversar com eles, me deram algumas dicas, e nisso daí veio a indicação da PAN, né? Bom, cara, na verdade eu tentei sentar ali com eles, entender o que eles faziam, mas os caras são scalper, taper read, leitura de fluxo. Eu falei, pô, comecei a olhar, falei, putz, não sei não se é isso que eu vou que eu vou migrar mesmo de carreira, né? Fiquei meio na dúvida. Mas aí o Cezinha me indicou a PAN, falou que ela era muito boa para iniciantes, que ela já tinha um canal no YouTube e tal. E lá fui eu em 2019, em abril de 2019, num curso presencial ali na Paulista. Tava lá a PAN, o esposo dela, o Lucas, mais uns 16, 17 alunos. E aí foi o meu primeiro contato com a análise gráfica em si, né? Com um gráfico de candlestick, formação de vela, e foi aí que eu tive esse primeiro contato diferente ali do taper reading, né? E assim eu comecei o caminho, acho que muito bem assessorado, né? Então eu comecei ali pelo simulador, né? Já fazendo algum tipo de controle de gestão de risco, né? Quando eu saí da empresa, eu já não tomei mais aquele primeiro susto que eu havia tomado em 2014, quando a grana já estava mais curta. Lá em 2019 eu já tinha, né? Já estava um pouco mais preparado. E aí, como decidi ficar no mercado, eu fiz um planejamento para isso, né? Então, eu fiz um planejamento. Mas eu queria explorar um pouco isso, né? Porque é um dos grandes erros do pessoal, que o cara às vezes chega no mercado, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil reais da rescisão e tudo mais. Isso para ele, sei lá, 6 meses aí de custo de vida. Se não der certo nesses 6 meses, acabou e tal. Como é que era essa preparação, né? O que você tinha Sim. aí de guardado de. Essa seria uma reserva de emergência, né? Para que você, enfim, pudesse até pensar numa transição de carreira. Não sei se é isso que você está tentando fazer, ou se era essa a ideia, né? O quanto de tempo de salário você teria ali para gastar naquele dinheiro para não se desesperar e se cobrar demais. Exato, foi justamente isso, né? Lá em janeiro de 2019, eu pensei, né? Se eu vou fazer uma migração de carreira, o que eu tenho hoje, por quanto tempo ele mantém o meu padrão de vida, né? E aí eu comecei a pensar o que fazer. E aí eu separei uma grana equivalente a 2 anos sem eu precisar tirar dinheiro do mercado para pagar minhas contas, por exemplo, né? Então é como se fossem 2 anos de aprendizado. Eu teria esses 2 anos para estar ali aprendendo o que eu precisasse para poder ficar ali
consistente no mercado, né? Eu já ouvi algumas histórias de, pô, eu opero há 15, mas eu comecei a ganhar dinheiro de verdade com 5 anos. Eu no meu primeiro ano só entreguei, ainda, pô, demorei 3 anos para recuperar o que eu perdi no primeiro ano. Então eu fiz esse planejamento de 2 anos, né? Nesse planejamento eu enxuguei também alguns dos custos da casa ao máximo, né? E pensei, pô, 2 anos tranquilo é o suficiente. Tenho ali um trocadinho da corretagem que pinga, né? Não é igual todo mês, também é meio que variável, né? Como se fosse renda variável, depende muito do mês. E aí eu entrei nessa jornada com essa ideia. Só que nem tudo são flores, né? Eu já tinha um casamento marcado quando eu fui desligado da empresa. E aí eu casei em março. E aí eu já gastei o dobro do que eu planejava na lua de mel, para começar. Não gastou na festa também? Não, na festa já estava meio que... A festa não mudou muita coisa não, viu, Indec? A festa foi já dentro do mesmo controle. Eu já tinha sofrido com o dinheiro antes, já vinha um pouquinho antes, né, separando, então já tinha sofrido antes, não precisei tirar dali. Mas a lua de mel eu esbanjei um pouco, né? Eu lembro que quando eu cheguei no hotel da lua de mel, e eu tinha trocado alguns dólares aqui, levei, né? Fui para a América do Sul, e aí eu queria, a primeira coisa lá seria em dólares e tal, e aí eu fui pagar as diárias do primeiro hotel, que eu ia ficar acho que 4 ou 5 dias, e foi quase 80% dos dólares que eu levei. Eu falei, porra, fiz conta errada, alguma coisa aqui tá errada com essa cotação. E aí, ok, né? Já estava lá, falei, não, é lua de mel, vou me dar esse luxo, vou gastar um pouco a mais. E eu voltei, né? Aí 2019 me traiu mais algumas vezes, né? Rapidamente eu achei que eu ia ser fora da curva e ia estar ganhando um dinheiro legal com 3, 4 meses operando. Então já me dei ao luxo de gastar mais alguma coisa. Aí fiz uma viagem aí de final de dezembro, né, dezembro de 2019, fui para o Rio com os amigos, para Angra. Aí eu fui o cara que chegou primeiro na casa, que saiu por último, ou seja, né, pagou a maior parte da locação, apartamento duplex. Então, acabei gastando um pouco além do que eu podia. E logo em 2020 chegou a pandemia, e aí aquilo que estava para 2 anos, foi 1 ano e acabou. Acabou. Falei, puta, agora, perdoe a palavra, mas fudeu, né? Vou ter que tirar Fazer aí funcionar dinheiro, isso, vou né? ter Ou que fazer voltar a funcionar trabalhar. esse trem aqui ou pensar em outra coisa. Só que, cara, depois de Ou 1 ano seja, em casa. você Pode falar, né? já entrou num momento de pressão absoluta, né? Que é aquilo que a gente fala bastante, né, André? Mas tenho certeza que o Wagner Exato. vai continuar contando a história, mas já entrou num momento ali complicado do ponto de vista psicológico, tendo a obrigação de gerar alguma coisa para o seu dia a dia, né, Wagner? Exatamente isso, foi exatamente isso. Já praticamente em janeiro, fevereiro de 2020, eu já estava com essa cabeça, eu preciso do dinheiro para pagar a conta, né? Em 2019 eu tinha tido alguns meses positivos já, só que eu também já tinha tido aquelas histórias que todo mundo conta e ninguém acredita muito, ninguém quer passar, mas passa, né? Acho que eu fiquei um mês ali na plataforma, no simulador, e já fui para real. Então, primeiro mês empatei dinheiro, feliz da vida, não perdi, né? Segundo mês, trocadinho positivo, tal. Aí eu lembro que agosto foi um mês difícil, nada encaixava, parecia que tudo aquilo que eu tinha aprendido não era nada, né? E eu demorei a perceber que só o mercado que tinha mudado, que nem sempre o mercado vai ser o mesmo, né? Em setembro eu comecei um mês muito bom, né? Primeira semana foi assim, poxa, vou arrebentar. Aí caí na armadilha, pô, tá dando certo, tô ganhando dinheiro, vamos aumentar aqui uns contratinhos, né? Segunda semana, mesma coisa. Pô, tá legal, vamos aumentar mais uns contratinhos. Só que lá no fundo, engraçado, eu tinha um sentimento de que, cara, você tá botando aí os boi
o carro na frente dos bois, não tá muito certo, isso não vai durar muito tempo. Mas eu fui surfando aquela onda, né? E aí eu nunca esqueço, era dia 26 ou 27 de setembro, uma quinta-feira. Na sexta-feira eu tinha um compromisso que eu já sabia que eu não ia operar e segunda-feira era o último dia do mês. Eu comecei errando uns 2 trades, aí devolvi uma graninha legal, aí dei mais uma forçada, quando eu vi eu já tinha devolvido 30% do mês. Aí o ego começou a falar, não, de forma alguma, cara, você, tava indo tão bem, não é possível que você vai perder hoje isso. Vamos pelo menos zerar o dia, né? Vamos pelo menos ficar no 0 a 0, você deixa aquele saldo que já tinha. E aí eu comecei a operar e foi a primeira vez que eu instintivamente fiz o médio contra, e ele descia e eu lembro que eu era no índice, eu estava comprado e ele só descendo, aí ele dava uma respirada, batia na média, eu falava, agora vai romper a média, ele voltava a cair, eu aumentava mais um pouquinho a mão, e quando eu vi, já era 5:30 da tarde, eu já tinha entregado o mês todinho e mais um pouquinho de dinheiro. Eu falei, cara... Isso num único dia, né? Num único dia, numa Cara, quinta-feira. pois é, eu acho que o preço médio, né, dessa forma que você está falando, é o principal. A gente conversou até sobre viés comportamental, né, com um programa que a Clear está fazendo para mostrar, né, algumas coisas que o trader faz errado para o próprio trader, né? E eu acho que isso é o que mais quebra o sujeito que está ganhando experiência no mercado. Porque muitas vezes você consegue ajeitar o dia fazendo isso. Só que o dia que dá errado é o suficiente para, neste seu caso, perder o dinheiro do mês inteiro, mas em muitos casos, perder o dinheiro da vida inteira. Sim. E isso mexe tanto com o psicológico que pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o pregão eu cheguei a zerar minhas perdas. Só que quando eu zerava, eu falava, não, eu segurei tudo isso, eu sei o que eu estou fazendo, agora eu vou ganhar. E aí vinha outra paulada para baixo e mais médio contra, e aí até que chegou uma hora que eu falei, bom, em 30 minutos eu não vou recuperar mais, agora deixa para lá, né? Não consegui ganhar nada, nem consegui zerar, paciência, né? Essa é uma história que eu contei para poucas pessoas. Eu lembro que nesse dia eu ia ver uma competição com um amigo à noite, e aí ele não é de mercado, é empreendedor do ramo aí de veículos, né, de autopeças, e aí eu contei a história para ele, ele falou, caramba, cara, que coisa de louco, né, tal. Eu falei, cara, tô contando para você porque eu não vou ter coragem de contar isso para ninguém mais, eu acho, pelo menos agora, né. E de fato, demorei um tempo para poder falar sobre isso com outras pessoas. E isso foi, cara, foi uma coisa que mexeu bastante comigo. O mês de outubro, eu encerrava a operação antes, eu não deixava desenrolar, eu não tinha confiança para entrar. Foi um mês assim que eu saí até no 0 a 0 em outubro, tal, mas comparado ali a setembro, só para vocês terem uma ideia, setembro eu já tinha em caixa o meu último salário numa seguradora, que era de nível gerencial, né? Então eu tava... aquilo mexeu demais comigo. Você já ouviu falar de Nagy Narras? Só para começar, o cara que chegou a ter 7% das ações da Petrobras, 12% da Vale, fez a bolsa não abrir por um dia no Brasil e praticamente faliu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Não estamos falando do Thanos. O nome dele é Nagy Narras. E nos próximos 2 minutos, vamos contar como foi que ele, no maior estilo Doutor Estranho, achou uma brecha em 1 milhão de impossibilidades e com ela fez estrago no mercado financeiro. Nasceu no Líbano, cresceu no Egito, estudou na Inglaterra, se envolveu com os irmãos Hunt nos Estados Unidos e só então Narras chegou ao Brasil para virar uma verdadeira lenda. A gente perde a confiança no que a gente faz, né? Demora um tempo para você reacomodar tudo isso. E tem gente que não consegue, tem gente que passa por uma situação como essa e nunca mais consegue ser o mesmo no mercado. Eu tive uma experiência que não foi por teimosia que eu tive um prejuízo maior do que eu esperava,
foi por conta de falta de liquidez no mercado, ou seja, eu calculei mal o tamanho da minha posição, achei que poderia conseguir sair com facilidade, não consegui quando o mercado se mexeu de forma rápida, né? E eu demorei, assim, uns 3 meses para voltar a ser o mesmo que eu era antes, por conta dessas dores, né, e desses momentos ruins que você deve ter passado, né, de você falar assim, no final, cara, como é que eu deixei isso acontecer comigo, né? Enfim, é um negócio impactante, só quem vive sabe exatamente o que é. É uma sensação de frustração, né, de decepção, igual você falou, você não acredita naquilo que você fez, você fala, cara, foi uma bela de uma... Pois é, e a volta por cima, como é que foi? Aí eu voltei devagar, eu no começo, quando essa volta, foi meio difícil voltar ali com uma mão pequenininha, operar pequeno, não vislumbrar um valor alto de novo, e o mês de outubro foi, né, essa guerra psicológica. Em novembro, eu falei, cara, quer saber, preciso mudar um pouco, né, o ar, preciso tentar uma coisa diferente. E aí eu saí dos mini contratos, índice dólar, e fui tentar day trade em ações. Né? Em novembro e dezembro de 2019, o negócio só subia. Né? Eu lembro que eu aprendi... Eu lembro disso. Eu vi um vídeo do Stormer, né? Que ele explicava como ele escolhia as ações dele para day trade, e ele passava um setup que ele gostava muito, que ele... Se não me engano, ele chamava de parede, que nada mais é que um gift, né? Uma barra de acionamento seguida de um gift. E, cara, eu passei novembro e dezembro operando e tirando dinheiro todo dia, sabe? Quando tinha stop, era stop pequeno, dia de loss, e geralmente era uma operação de proporção de 2, 3, 4, até 5 para 1, risco-retorno. Então, pô, foi legal demais. Só que aí eu fui devagar. Eu não saí ali, comecei em novembro com X contratos e terminei com Y. Eu fui seguindo naquela tocada. Aí em dezembro eu aumentei um pouquinho, fui fazendo dinheiro, né? E, pô, falei, me encontrei, agora eu vou devagarzinho, não vou mais fazer aquela loucura e vou indo. Só que o mercado tá aí, né? E a gente sabe que ele não tá muito interessado no que você acha, no que você acredita que sabe, ou o que você planejou, né? E aí logo janeiro de 2020 já não estava tão bom, não estava subindo tanto, mas ainda conseguiu operar bem. E fevereiro, março veio o que todos estamos aí, né? A pandemia. E aí foi de novo, vamos dizer assim, que uma terceira vez de sem reinventar, né? Porque aí eu já não conseguia mais tirar dinheiro com as ações, né? Eu tinha uma certa dificuldade em operar mais para vendido do que comprado, não conseguia tirar tanto. Voltei a operar mais índice dólar, o índice estava com muita volatilidade, o dólar ainda mais, então eu calculava lá o dinheiro que eu tenho para operar. Pô, se eu tinha operação do dólar que eu ia ter uma chance no dia, né? Então ia para o índice. Porque o stop é de 20 pontos, não tinha como ser menor, senão o negócio andava 20 pontos em 3 minutos, né? Teve uns 3 dias que para mim as operações eram, o mínimo de stop era 30 pontos. Eu falei, pô, se eu tomar um stop de 30 pontos, que seja com um contratinho, eu já vou para a segunda operação com a cabeça quente. Não dá. Exato, né? Exato. E aí eu diminuí, voltei a operar com um contratinho, índice, e aí o índice também não era lá essas coisas, era barras de 700, 800 pontos, mas pelo menos a dor do índice é menor que a do dólar, né? Apesar de eu preferir o dólar, achar ele mais técnico, mais, como posso dizer, menos fanfarrão, mas eu tive que voltar aí a operar bastante o índice para se readaptar durante a pandemia. E eu acho que isso mudou ali, fez eu entender que o mercado que você está tirando dinheiro hoje, o operacional que você está usando hoje, o mercado que você está tirando dinheiro hoje, amanhã ele pode mudar. E você voltar a tirar dinheiro desse mercado vai depender do tempo que você percebe que ele mudou. Porque se você continuar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas insistindo naquele mesmo operacional que estava dando certo, você já estragou o mês, né?
Eu acho que esse mês mesmo eu tive isso. Março estava um pouco diferente de fevereiro, a primeira semana, a segunda quinzena que eu consegui engrenar, sair do vermelho e começar a operar melhor. E como você se adapta a isso? Por exemplo, a minha forma de adaptação a isso é ter mais de uma estratégia. Então, eu tenho, por exemplo, 5 estratégias. Eu gosto mais de swing trade, né? Então, eu não sou muito do day trade. Então, no swing trade, por exemplo, neste momento que a gente está gravando, né? Se eu tivesse que esperar por reversão de tendência em onda 3, eu ia estar sem fazer nada e o mercado está se mexendo. Não ele inteiro, mas alguns ativos. Mas, em compensação, tem muito ativo rompendo linha de tendência, que é particularmente o setup que eu mais gosto de utilizar. Então, eu tenho encaixado algumas operações, não muitas, porque a gente está bem lateral há bastante tempo, com esse setup. Isso, ter mais de uma estratégia, permite que eu me adapte ao mercado que tem para aquele momento. Como é que foi essa sua adaptação? Eu acho que é um pouco disso também, André Moraes. Eu martelei algumas vezes, né, o mesmo setup e via que ele não estava funcionando e demorava para perceber, né? Então, hoje, o que eu faço? Quando eu vejo, por exemplo, o mercado, eu gosto, acho que todo mundo deve gostar, de um mercado de tendência, né? Pelo menos a maioria das pessoas, é porque é mais fácil de se operar e tal. Só que eu acabei vendo que por muito tempo ele não fica em tendência. Às vezes você tem um dia de tendência na semana, né? Exato. Ou você tem meio dia de tendência. Ele começa como tendência e depois devolve tudo, vai ficar num range. Aí eu acabei, eu opero muito analisando 5, 10 e 15 minutos. E eu desenvolvi uma estratégia, até posso dizer um setup, até nome eu dei para esse setup, para operar pelo 1 minuto, né? E esse setup ele me dá duas coisas. Ele me dá um stop mais curto que pelo 5 ou 15, uma entrada um pouco adiantada, né? E também me dá a oportunidade de operar um pouco em dias mais laterais, né? Se eu não porque quiser esticar provavelmente muito. assim, quando você fala um stop uma entrada adiantada, você consegue stops mais baratos também, né? Te dá a Correto. possibilidade de errar 3, 4, 5 vezes e acertar a sexta e conseguir já equilibrar as coisas, ou às vezes até sair no positivo, né? Exatamente, porque eu busco a entrada pelo 1 minuto, né? E só que aí depois eu vou buscar uma RP curta também, mas o alvo lá dos 5 minutos, por exemplo, né? Sei. Então, se ele me tirar no zero, eu guardei alguma coisinha, né? Paguei taxa, saí com algum trocadinho. E se ele for no alvo dos 5 minutos, eu economizei muito na entrada. E tem vezes, por exemplo, eu fiz uma entrada hoje no dólar que eu tomei um stop e na segunda foi, né? Então eu tomei um primeiro stop de 3,5 pontos, a segunda entrada era de 4 pontos, só que a hora que ele foi, eu fiz uma RP de 4 pontos e a saída com 12. Foi né? vendido? Foi vendido. Eu tô olhando, eu sei que isso é um podcast, né? Mas eu tô olhando o gráfico do dólar aqui e imaginei que fosse vendido, porque hoje o dólar, com algumas correções aí no meio do caminho, só caiu, né? Aliás, eu queria estar vendido só nessa perninha aqui, ó. 50 pontos aí, para quem não tá vendo. Cara, mas isso, o André, mas isso, cara, eu acho que até a gente gravou em algum dos episódios anteriores, agora eu não lembro quem comentou. Eu acho que operar o dólar tem sido muito complicado, né? Além de todas as complexidades que sempre existiram, e por ser um ativo diferente nesse sentido, e que você sempre comenta, eu acho que a quantidade de notícias que tem saído ao longo do pregão, cara, isso acaba prejudicando muito, né? Claro que pode, de alguma maneira, te beneficiar, né? Mas tem tido muitas notícias ao longo do pregão, sejam elas positivas ou negativas, interpretadas de uma maneira certa ou errada, mas enfim, isso acaba distorcendo muito ao longo do dia, né? Cara, na verdade, cara, o dólar devia ser proibido para o iniciante, só permitido depois que esse cara já tem consolidado as suas estratégias. Por quê? É bem simples, cara. 1 ponto no dólar é 10 conto. 1 ponto no índice é 20 centavos, entendeu? Então, se você... É claro que o índice tem uma volatilidade maior, se mexe muito mais que o dólar, né? Mas o dólar machuca muito mais. Aliás, e com as ações é até mais fácil, porque você consegue operar até no mercado fracionário, a maioria das corretoras nem cobra corretagem, você tem um problema de liquidez, mas se você souber bem usar, você acaba, para aprender, cara, precisando simplesmente não perder nada que seja relevante para aprender. Se você vai aprender no dólar,
e toma uma entrada de Banco Central na tua cabeça quando você está comprado, velho, dependendo do número de contratos que você tá, você acaba com a sua conta. Assim, então, o dólar é para a hora que tem um conhecimento, é para quem tem um conhecimento mais consolidado. Né? Mas eu acho que o Banco Central é que nem você falou, né? Você entrou o Banco Central, você está na ponta diferente, ali na ponta contrária do Banco Central, já era. Mas a questão é que o Banco Central ele sempre existiu e ele sempre vai existir, né? Em determinados momentos de alta volatilidade, ele vai acabar. Eu sei, ou ele mas pode. Indec, O que eu tô querendo dizer é muito mais de momento político, né? Eu acho que o momento político, não exatamente agora, início de abril de 2021, eu acho que o momento político que a gente vive nesse país, talvez desde a reeleição da Dilma em 2014, tem trazido uma volatilidade enorme para o dólar, e nas últimas semanas ou nos últimos meses tem sido ainda pior, né, por conta dessas constantes discussões aí de Congresso Nacional, de votações, enfim, de uma série de coisas aí que tem trazido pandemia, obviamente, que ajuda nisso, mas eu acho que isso acaba prejudicando muito o momento do pequeno investidor, né? O que ele fazia era basicamente comprar opções de compras futuras, pegar dinheiro emprestado, usar esse dinheiro para comprar ações das empresas que ele comprou opções de compra, esperar a ação valorizar, exercer a opção de compra e faturar a diferença. Calma, eu sei que isso aqui ficou mais confuso que um episódio de Dark, mas eu vou tentar simplificar para você. Imagina que ia rolar um show de uma banda que tava bombando na época, sei lá, os Menudos. Se você não é dos anos 80, é tipo uma banda K-pop, mas com aquela pegada latina. O ingresso inicial do show custa R$100, mas o Narras comprou um vale que dá a ele o direito de comprar esse ingresso 30 dias depois por R$150. Aí ele vai ao banco, pega o empréstimo e compra um monte de ingresso. Com a procura alta, o preço começa a subir. Com os ingressos sendo comprados e o preço subindo, a galera começa a pensar: meu Deus, vai ser o show do século e eu vou perder. Vou comprar logo enquanto não aumenta mais. Mas isso faz aumentar ainda mais. Resultado, 30 dias depois, o ingresso está valendo 500 pilas. O Narras exerce o direito dele, compra por 150 e vende a 500. Vocês tocaram num ponto muito bacana dessa volatilidade do dólar por, vamos dizer assim, por notícias, né? Eu acho isso... aí a diferença também do que vocês falaram, do que o André falou de um trader iniciante e alguém que está com um pouco mais de experiência, né? Eu tenho o costume, quando você está ali, uma volatilidade média ali de 7, 8 pontos no dólar, e de repente você cria, forma uma vela de 20, 30 pontos, né? Eu corro olhar o índice. Se o índice também fez essa mesma vela, geralmente no lado oposto, né? Ou se não. E ultimamente, é como o Indec falou, está sendo comum o dólar ter uma grande volatilidade e o índice não se mexer tanto. Só que eu não vejo isso totalmente como ruim, porque quando tem uma distorção dessa muito grande, eu já começo a pensar num pequeno pullback ou até mesmo num retorno inteiro daquele candle fora do normal ali, e eu sempre consigo tirar um trocadinho dali. Eu não me Para quem tá muito. fora, para quem tá fora é interessante, Sim, porque olha a oportunidade, exatamente. né? Agora para quem tá dentro, na ponta contrária aí de como a informação vem, e isso é muito complicado, né? Quando é a teu favor, é uma maravilha, bicho. É uma beleza. Você abre champanhe, comemora no final do dia, chama. A gente não pode sair para comer por conta da pandemia, mas pede um fazano em casa no final do dia, né? Agora, quando é contra a tua operação, meu brother, é pão com presunto e queijo o resto da semana à noite. Eu tenho algumas histórias. Recentemente, aí teve um dia, aí já não. Algum tempo atrás a gente ficava muito à mercê do Trump, né? Tweet do Trump, puta, vinha aquela paulada. Nossa, era um estrago. E aí a gente teve, acho que 3 semanas atrás, o Arthur Lira, né? Que é o presidente lá da Câmara. E ele falou alguma coisa e eu tava comprado no dólar já 10 pontos para frente. Tava o dólar assim, voltou tudo. Não tinha feito parcial, porque eu tinha certeza que ele ia dar mais uns 10 pontos. Sair 30 pontos negativo, até pegar stop, vai na mão, é aquele caos, gritaria, até que eu consegui zerar a posição, eu já estava de
ou seja, ela voltou 40 pontos. Não, desculpa, ela voltou 30 pontos. Eu estava 10 positivo, saí 20 negativo sem ter feito RP. Então, dói, né? Ô Wagner, você sabe que em momentos comuns, momentos normais, não comuns, mas momentos normais de mercado, o dólar não chega a variar 5 pontos, né, André? Às vezes 10 pontos já é muita coisa, né? Agora, quando tem essas notícias 20, 30, 40, 50 pontos, a gente teve alguns dias aí que a gente teve mais de 100 pontos de variação no dólar, né? Tá loucura. Tem vários dias. Hoje, por exemplo, deve ter tido mais do que isso. E aí é como você falou, né, Deck, é de poder aproveitar, igual eu dei o exemplo desse candle distorcido, que eu consigo fazer ali alguma coisinha do lado contrário, só que eu estava posicionado e eu não tive, né, a última coisa que você vai pensar é, não vou zerar porque vai voltar. Não dá, você não sabe o que aconteceu, né? Então uma coisa tá de fora, ver aquilo acontecer e ver uma oportunidade, agora quando você tá dentro, você só pensa em minimizar as perdas, não tem jeito. Né? O Indec falou, hoje, entre máxima e mínima, 110, né? já amanheceu com um gap de baixo e entre máxima e mínima tem 110 pontos. Aquela história, o cara que comprou na primeira vela do dia esperando que ia voltar, se ele não zerou... pão com mortadela ou com presunto e queijo. O ano inteiro. Se falar que é mortadela, nem já vai ligar com política, né? Então, é pão com presunto e queijo o resto do mês. Né? E hoje é dia 6, né? Agora, Wagner, deixa eu te falar uma coisa que você contou um pouco de história triste, eu queria também chegar no ponto feliz, né? Você falou que entender que momento de mercado e saber usar qual a estratégia foi essencial para que você passasse para o outro lado da parada, né? O lado que você está conseguindo rentabilizar teu capital e ficar no mercado como atividade principal. E sei também que você tem um método de gerenciamento de risco que eu achei muito interessante, que evita de você, numa semana, num dia ruim, perder muito mais capital do que você, além do que você gostaria. Eu queria que você falasse exatamente de como é que funciona esse gerenciamento de risco para você. Claro. Esse mês de setembro de 2019, em que eu entreguei o mês, isso, vamos dizer que me assombrou e me assombra até hoje, né? E aí, nos adventos da pandemia, eu vi que estava tudo muito arriscado, né? Então, tinha dias que eu entregava mais do que eu podia, né? Então, eu fui tentando alguns gerenciamentos de risco, né? Num dado momento, eu tentei gerenciamento de risco radical, aquele para dar choque de realidade, vamos dizer assim, de tipo, cara, você vai colocar ali no roteamento 3 operações por dia, no primeiro stop acabou o dia, né? Porque eu entendia que com isso, eu acabava criando uma disciplina, porque imagina, na primeira entrada do dia, você fica ali, às vezes, abriu o notebook 9 horas da manhã, né, 8h30, olhando as coisas, esperou até as 11, a primeira entrada, pum, stop, acabou sua chance, né? E aí eu cheguei a operar um mês dessa forma, me sentia muito desconfortável, mas eu senti que era uma dor necessária, né? E aí depois disso eu comecei a pensar, como que eu posso fazer um gerenciamento que de fato me ajude nisso, né? Então acho que mais ou menos em outubro do ano passado, eu comecei viramos o mês, começamos outubro, coloquei uma quantia para operar, né? Chegou na sexta-feira, o que eu tenho a mais dessa quantia, eu tiro da corretora. Se tiver algum boleto vencendo, eu já pago o boleto. Se não tiver, vai para minha conta corrente, fica lá rendendo juros de poupança para o banco, mas eu não deixo ele lá. Viramos a semana, próxima semana, não consegui fazer nada além daquele que eu tinha colocado. Só que também não zerei ele, eu continuo com aquele mesmo dinheiro, né? Então eu vou dar um exemplo, coloquei R$1.000 no começo do mês. Cheguei na primeira sexta-feira com 1.500, tiro 500. Na próxima semana, perdi um pouco, me sobrou R$300. Vou operar R$300. Perdi esses R$300, legal, vamos fazer mais um aporte igual, né? Então eu zerei aquele R$1.000 inicial, exatamente, vamos colocar mais 1.000, né? E aí a gente coloca o valor e volta a operar. Perdi de novo? Acabou o mês. Não tem mais operação esse mês, é castigo, férias, folga forçada, o que quer que, né, dê o nome que quiser. Próximo mês a gente volta. E sempre tá no positivo, limpa, deixa e nunca vou voltar, né? Aquele valor que eu tirei vai ser gasto com outra coisa ou vai ficar ali, se precisar, vai voltar como,
né, como aporte, mas eu não vou usar ele para operar. E com isso, se eu tiver um dia muito ruim, né, aquele dia de fúria que eu não respeitar nada, né, ir lá, abrir a plataforma de novo, mudar a GR, quer que seja, eu não vou perder o capital além do que aquele que eu estou disposto a perder mesmo no trade. Né? E que é o que está na conta ali. Se acabar, acabou. Exatamente. Acabar, acabou, deixa para o próximo mês, né? Assim, hoje eu tenho isso porque, vamos dizer, eu tô como desde lá de que eu gastei demais e percebi que o negócio, né, desandou do que eu planejei, eu preciso vender o almoço para comprar janta. É o day trade que tem que pagar minhas contas, né? Então, quanto menos eu entregar, quanto mais eu conseguir tirar do mercado, eu estou me mantendo vivo no mercado, e aí devagarzinho o meu aporte passa a ter 50% mais, e aí eu vou poder, né, tranquilo de saber que eu posso ter esse 50% a mais no risco, depois 100, e aí é o meu plano de ir crescendo. Eu já tenho planejado aí, ter um planejamento para 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Então, eu espero obedecer. E esse planejamento é ir aumentando a mão até que você consiga, bom, enfim, gerar riqueza com isso, né? Exatamente. Se você tá lá operando 1.000 ações de Petrobras, né? Provavelmente você vai ganhar algum dinheiro ao final de um mês se você for um bom trader. Correto. Se você está operando 50.000 ações de Petrobras, é possível que, se você for um bom trader, você consiga viver daquilo, pagar suas contas, e o excedente você vai investindo em outras coisas, investindo a longo prazo e tudo mais. Você falou um ponto crucial, que é o excedente, né? Hoje eu não tenho o luxo do excedente ainda estar sendo diversificado, por exemplo, que é o que eu, né, acredito que é o correto, que é o que, de todos os outros 94 Gamecasts que eu escutei, eu acho que todo mundo fala, né? Eu acho que eu sou o cara que tá aqui o mais, desculpa, o mais fodido, porque, cara, meu dinheiro tá no day trade. Então, mas o excedente você tá usando para pagar as contas, né? Sim, é o meu salário, cara, é o meu ganha-pão. Mas esse é o primeiro passo, veja bem. Se a gente observar bem, né, e principalmente depois dessa pandemia, onde um monte de gente perdeu parte do que ganhava por mês, a grande maioria dos brasileiros, eles não conseguem sequer chegar no final do mês no 0 a 0. Né? A hora que você consegue equilibrar as coisas, pô, você já deu um puta de um passo. Né? Sim, se você está conseguindo equilibrar as coisas, pô, é meio caminho andado. Né? A partir daí, com disciplina e com principalmente o que você está falando, né, com regras muito bem definidas e com planejamento, você daqui a pouco vai trazendo essa coisa para fazer sobrar um pouco, mesmo que seja R$500 por mês, você começar a pensar em diversificação. E com o passar do tempo, se as coisas forem funcionando, imagino que o seu plano pensa muito nisso, né? Eu vou dar um passo para frente. Se não der certo, eu dou um passo para trás e começo de novo, até me sentir à vontade para dar um passo para frente de novo. Cara, essa é a forma mais espetacular que eu enxergo de crescer, tá? Porque a gente, no meu entendimento, né, tem uma ou outra pessoa que nasce com tino para fazer alguma coisa, né? Então você pega aí um baita jogador de futebol, às vezes ele é um cara que treina e tudo mais, mas ele nasceu com um jeitão de fazer aquilo, entendeu? Sim. E tem cara que não, o cara desenvolve o talento de tanto treinar, né? Eu conheci jogadores que eram grossos que nem um toco de pau Brasil quando começou a jogar, e com o tempo treinando, fazendo e tudo mais e tal, o cara vai ficando refinado e vai melhorando e tudo mais. Eu acho que o trader é um pouco assim também. Um pouco assim, não, é assim, se você vai dentro do planejamento, né, ganhando corpo, dando um passo, nada mais você está fazendo do que adquirindo talento para fazer a coisa funcionar no longo prazo, que é quando você vai, se tudo der certo, pagar suas contas, fazer sobrar dinheiro para você, por exemplo, viajar, que eu percebi aí que é uma coisa que você gosta de fazer, né? Eu acho que o que você falou é muito importante. Acho que quem está chegando no mercado tem que entender que a carreira de trader... Wagner, pera só um pouquinho. Eu acho que o Indec tomou uns stop aí, porque eu tô vendo que ele tá comendo pão com...
Olha lá, ó. Já tá tá comendo com- um misto ó, quente? Bisnaguinha, bisnaguinha. Ô, que belezinha. Tem uma bruxinha aqui, ela tá pedindo pra eu fazer um pãozinho pra ela. Eu falei, não, papai agora tá gravando, né, filha? Coisa linda. E daqui a pouco papai vai. Agora papai não pode, eu já vou. Faz parte, cara, coisas de home office, tá tudo certo. Index, se tranquilo. quiser ir lá, faz o pão lá, a gente vai tocando aqui, não se Eu preocupe. vou fazer um pãozinho pra ela, já vem. Gang. Aí você me pergunta, e vale a pena? Se vale, com o lucro dava para ele comprar todas as barras de ouro do Silvio Santos, que valem mais que dinheiro, os Beatles e o chiclete com banana. Opa, foi mal em deck, o chiclete não. Bom, o problema é que chegou um momento em que o Thanos o Narras já era dono de uns 70% dos ativos da época, e a galera começou a se ligar na jogada dele. O presidente da Bovespa confiscou a carteira do Narras, que valia quase R$500 milhão, e convenceu os bancos a não emprestarem mais nada a ele. Resultado disso tudo? Muitos cheques em branco, corretoras quebradas e quase falência da Bolsa do Rio de Janeiro, que nunca mais se recuperou e acabou fechando as portas no ano 2000. O Narras ficou preso domiciliarmente por 1 ano. Até hoje, ele diz que foi vítima de um golpe do então presidente da Bolsa de São Paulo e que, se não fosse isso, hoje seria o homem mais rico da América Latina. Gang. Então, Mas- como mas- eu tava falando, André, eu acho que independente de ser trader, de qualquer carreira, né, você tem que entender que, cara, você não, igual você falou, né, o similar ao jogador de futebol. Você não vai chegar jogando. Você não vai chegar no time, né, ali de começo, ninguém te conhece, você não tem experiência, você não vai ser escalado de atacante, cara. Você vai ter que mostrar no treino, você vai ter que ter consistência, você vai ter que, quando entrar para jogar ali nos 15 minutos finais, mostrar que está preparado, né? Como eu dei o exemplo, né? A minha carreira no ramo segurador começou ali de operador, analista sênior, supervisor, coordenador a gerente, né? Eu cheguei na carreira de trader muito consciente que já estou completando 2 anos e eu sou um estagiário, cara. Eu não sei nada ainda. Mas esse exemplo, quando a gente dá no negócio de jogar futebol, eu nem gosto tanto, porque, cara, é tão difícil ganhar dinheiro jogando futebol, né? Porque você tem aí, assim, é o sonho de todo moleque, pelo menos na minha época, né? Eu E aí, no estaria final morando das embaixo do contas- viaduto, se fosse a minha Se tentativa. eu tivesse jogado futebol. O Indec, então, um dos caras mais grossos que eu já vi jogando futebol na minha vida. Mas vamos lá. Mas é assim em toda a profissão. Eu me lembro, Sim. o primeiro estágio que eu arrumei, né? Eu cheguei e falei, porra, que legal e tal, não sei o que. Você vai ficar com um cara que mexe com a construção de galeria e tudo mais e tal. Eu falei, bom, beleza, daqui a 2 meses eu tô lá no meio da obra, mandando fazer a galeria por aqui ou por ali, né, cara? Eu cheguei na sala do cara, tinha uma pilha de processo com um monte de planta, tá certo? Tudo desorganizado e tal, não sei o cara. O cara virou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer aqui é organizar essa prateleira. Cara, foi 1 mês, tá? Eu botando planilha em ordem, planta em ordem e tudo mais e tal. É assim que a gente começa, né? Não adianta. Por isso que eu não sei de onde vem essa ilusão do cara que tá chegando, e foi a minha também, a sua, acho que é de todo mundo, de que, cara, daqui a 3 meses eu tô comprando Ferrari, né? Isso não me cabe na cabeça como é que alguém pode pensar numa situação como essa. Mas ainda assim a gente pensa, tá? Sim, com certeza. E depois cai na real também, rapidamente. E é melhor que faça isso, que caia na real enquanto tá operando um pouquinho, dando um passo de cada vez. Isso, pelo menos, não vai te custar dinheiro, só vai te custar tempo. Correto. Acho que é bem por aí. É como diz, né? Acho que sempre vocês acabam tocando na pesquisa lá da GV, né? Os 95% que não dão certo e tal. Eu acho que é um pouco disso, né? Uma parte da pesquisa diz, não, após 1 ano de quem continuou, só X estava ganhando. Cara, você se forma numa faculdade hoje, seu primeiro ano, se você arrumou um emprego na sua área, já foi uma baita sorte, né? Então, não tem que ter persistência, tem que teimar. Eu tenho certeza que assim como de vez em quando eu penso, pô, se eu tivesse lá em setembro de 2019 a experiência que eu já tenho hoje, pô, eu já teria evoluído de outro jeito. Só que eu também sei que daqui a 1 ano eu vou ter outra, né? Então,
é aquela coisa, né? Não temos pressa, mas também não fiquemos parados. É isso aí. Na Wagner, verdade, Fala, André. não, na verdade, a gente não pode parar nunca, senão o mercado atropela a gente. A Sim, melhor qualidade que um trader pode ter é a humildade de saber que, cara, quem manda nesse troço, mesmo que você tenha 30, 40 anos de mercado, quem manda é o mercado, não é você. Se você não se adaptar a ele, ele passa em cima de você como o Flamengo anda fazendo nos últimos anos com todos os adversários que ele encontra pelo caminho. A cara de felicidade do Indec pelo comentário. Hoje o Indec tem um tão azarado quanto ele, que tem um corintiano que também não tem nada para falar de futebol. Não, só querendo fazer uma correção aí para o André Moraes, você me corrija se eu estiver errado. O Flamengo tem ganhado do São Paulo? Você pode me corrigir. Pô, o Flamengo foi campeão brasileiro, ganhou de todo mundo. Ganhou os jogos que importavam. Ô, produção, você entra e essa semana pegou o segundo melhor time do mundo, que é o Madureira, tá certo? Lá do Rio de Janeiro, 5-1. Parece que Madureira só perde pro Liverpool no ranking lá que eu vi lá. Ô, produção, você entra pra falar num negócio que o André Moraes não sabe nem quem é o goleiro do time dele, cara. Porra, nem precisa continuar o assunto, né, cara? Você nem dá corda pro cara que não sabe nem o que é uma corda. É verdade. Aí fica um pouco mais complicado. Estamos chegando na reta viu? final, viu, André Moraes? Estamos chegando na reta final aí. Eu queria fazer uma pergunta para você, Wagner, mudando um pouco de assunto ali, de pato pra ganso. Não que os dois tenham jogado São Paulo recente, foram muito bem, aliás. Mas, cara, como é que foi para você ter passado por um momento de crise ali, ver o mercado, uma queda forte, todo mundo nervoso, aqueles circuit breakers todos que a gente viu ao longo dos últimos meses, depois aquela transformação e aquela alta mudança, enfim, como é que foi para você viver um momento como esse? Poxa, eu posso falar que eu tenho uma certa satisfação de estar sobrevivendo, né, a esse momento, né? Mas eu acho que eu ainda poderia tirar um proveito melhor, né? Não tem nada mais insatisfeito que trader. Exatamente. Tudo assim. A gente nunca tá feliz. Exatamente, cara, eu vou ser sincero, eu só teve um momento que eu só não vendi o carro para comprar ações quando tava lá o Ibovespa lá nos 68 mil, 69 mil, porque a minha esposa trocou de emprego e aí ela precisava do carro, né? Então ela só não ficamos de a pé para eu fazer ali um capital por causa disso, né? Mas eu fiquei tentado. Então eu acho que isso é, como você falou, o trader é o cara frustrado, nunca vai estar bom, né? Pô, podia ter saído ali, podia ter esperado mais, puta, deu mais 10 pontos, então a gente sempre vai ter isso, né? Mas eu tô muito satisfeito de estar sobrevivendo, né? De estar tendo essa experiência, pô, circuit breaks e tal ali, e a bagunça da pandemia não foi uma coisa que me desesperou, né? Antes do carnaval de 2020, eu tinha aí algumas posições pequenas em Porto Seguro, acho que eu estava em JHSF, estava em algumas posições de swing trade e tinha feito já um trocado com elas. E, cara, na sexta-feira de carnaval, um amigo me falou, né? O Diego me falou, cara, ó, você vai voltar na quarta para operar? Vai emendar a semana? Eu falei, acho que vou emendar a semana. Falou, ó, vou te dar uma dica, pro seu primeiro ano aí, seu primeiro carnaval no mercado. Aquilo que você já tirou lucro, que você não tem intenção de ficar, vende. E aí eu encerrei as minhas posições ali no carnaval. Logo, a gente voltou do carnaval já quarta, quinta-feira, já estava dando uma paulada para baixo. E aí logo em sequência veio a pandemia e eu, teoricamente, não perdi nada com a pandemia. Precisei me adaptar, me adaptei rapidamente, porque eu já tinha feito isso alguns meses antes. Então eu vi que o lote tinha que diminuir muito, que operações eu não ia mais conseguir fazer 4 ou 5 por dia, eu ia ter que escolher uma ou duas, né, porque eu não ia conseguir colocar mais do que isso de capital em risco. E devagarzinho eu fui sobrevivendo, fui ficando positivo e 2020 foi o ano que eu fechei positivo, né? Recuperei as perdas lá de 2019, já fiquei tranquilo, né? Então acho que essa é a lição que eu tô tirando desse momento. E vou contar a história também, né? Quem sabe
daqui a 20 anos eu vou estar falando, pô, vocês não sabem o que foi a pandemia, o É mercado. isso aí. Se eu tô falando de trader é sempre chato pra caramba e tal. Eu vivi a crise de 2008, né? E até essa crise agora da pandemia, eu pensava, porra, a próxima vez eu vou estar preparado e tudo mais, e não sei o quê. Porque em 2008, até o mercado em 2009 subiu, assim, um absurdo. Assim, eu nunca vi nada Mais de como aquilo. 80%. Porque na pandemia foi mais tenso, né? E além de toda a vida da gente tá muito Sim, pior do claro, que não é tá. diferente Naquela de época 2008, que era um demorou para fator crise. específico, né? Isso, exato. Era um problema lá nos Estados Unidos, com o Banco Americano, que acabou chegando aqui no Brasil anos depois, mas o ano de 2009 foi muito bom para o país e tal, um ano de crescimento, enfim. Então era um ganha-ganha. E aí o que aconteceu? Cara, eu tinha vendido o imóvel e eu recebi o dinheiro e fui pro carnaval. Quinta-feira, falei, depois que eu voltar do carnaval, eu penso como é que eu vou fazer esses investimentos e tal. Fui pro Batuba, um lugar que só chove. Na quinta-feira começou a chover, sexta-feira chovendo. Eu liguei pro meu assessor e falei, cara, eu quero aplicar em fundo, eu tô aqui sem fazer nada e tal. Na sexta-feira do carnaval, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e coloquei em fundos de ações que eu gosto, né? Porra, sexta-feira, antes do carnaval. Tava caindo na sexta-feira, não sei se você se lembra, o mercado caiu um pouquinho. Eu falei, deixa eu aproveitar essa quedinha aqui e vou fazer. Então, boa parte do que eu tinha para aportar depois foi-se embora na sexta-feira antes do carnaval. Quer dizer, eu também fiquei com a sensação, quando o mercado caiu, de que, cara, se aquele dinheiro lá não tivesse aplicado, agora eu ia colocar aqui e tal. Enfim, mas é porque nós somos eternos insatisfeitos, né? A gente se recuperou muito forte daquela queda da pandemia. A bolsa, né? A vida não, a vida tá até pior, Sim, né? Porque a gente, infelizmente. a cada semana que passa, as notícias são piores, e a cada semana que passa tem uma quebra de expectativa que a gente sempre acha que esse negócio da pandemia, e falando de vida aqui, que já tô vendo a luz no fim do túnel, né? Daqui a pouco vem a vacina, mas aí chega na hora, não tá ali, vai ser daqui a 3 meses, aí daqui a pouco não, é mais para frente. Então a vida não voltou ao normal, mas a bolsa ela já está nos mesmos níveis ou até acima do que estava antes da pandemia, né? Vamos torcer para que tanto a bolsa quanto a nossa vida vá voltando ao normal com o passar dos meses aí, né? É isso. Sim, com certeza. Cara, olha só, é sempre muito bom falar com a galera que tem 20 anos de experiência, o cara vem aqui, conta um monte de história e tal, mas é muito bom, eu acho que é muito importante para quem está do outro lado, escutar histórias de quem está começando. E eu sempre falo no desenvolvimento no mercado, seja ele com investimentos de longo prazo, né, onde você também passa por situações muito delicadas, seja ele com trade, né, que esse processo de se desenvolver e ter sucesso se parece com a curva exponencial, que num primeiro momento ela não tem uma inflexão muito grande, até que você chega no joelho da curva exponencial, quando aquela curva vai se embora, lá em cima está o sucesso. A gente tem visto isso na tecnologia, no valor das empresas de tecnologia, né? Que, pô, ninguém sabe o que é direito, daqui a pouco, cara, tá lá a Tesla valendo mais do que todas as outras. A torrada aqui, brava. Tá lá a Tesla valendo mais do que todas as outras fabricantes de carro do mundo, né? Ou das mais importantes, né? E eu acho que a hora que você consegue a estabilidade é a hora que você está chegando no joelho da curva exponencial. Então, o que eu espero de verdade é, primeiro, que a galera adora essa história, porque se parece com muitas histórias que estão sendo traçadas nesse momento de quem chegou no mercado nos últimos anos. E espero que esse Gamecast dure tempo suficiente para daqui a pouco você estar aqui, quem sabe há 2, 3, 4, 5 anos, falando, cara, da última vez que eu tive aqui, eu estava conseguindo o equilíbrio e agora eu tô fazendo sobrar bem e minha vida mudou por conta desse negócio aqui. É o que a gente espera aí escutar de você daqui a algum tempo. Cara, sensacional. Acho que vai ser um prazer daqui 5, 6 anos voltar aqui e ter algo diferente para agregar, né? De continuar essa história, a minha realização estar melhor e também poder contribuir com outro olhar diferente do que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que é muito, para mim, estar aqui com vocês hoje é muito gratificante, né? Independente de qual carreira que eu seguia, de faculdade, de trabalho, eu acho que eu sempre tentei estar próximo das pessoas boas naquilo que eu ia fazer, que eu estava fazendo, né? A gente sempre precisa de ter um pouquinho de sorte também, mas não adianta ter sorte se você não está preparado. Às vezes a sorte bate a porta, você não está preparado, dá em nada, né? Então eu sou muito grato por essa oportunidade, né? André, Indec,
Muito grato pela Pam, minha mentora, que acreditou também em mim, que me deu a oportunidade de ser tutor aí de alguns cursos dela, moderador do YouTube. Acho que hoje em dia eu jamais atrapalho do que ajudo, porque é o tempo todo fazendo piada, falando umas análises malucas. De vez em quando eu entro na sala lá e falo, pô, aí tem um alvo de Fibonacci. Eu falo, mas de onde você tirou isso? Aí eu tento explicar para ela como eu tracei. Ela fala, você tá maluco? Não, né? Então, brincadeiras à parte, mas eu sou muito grato às pessoas que, né, o Cezinho, o Diego, que me introduziram também no mercado financeiro. E eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre aberto para ouvir, né, independente de qual seja a experiência. Às vezes ensinando a gente aprende muito também, né? Então acho que isso é uma oportunidade que eu estou tendo e que eu quero fazer de tudo para concluir o meu projeto, né? E estar aqui com vocês hoje é uma coisa que com certeza, se em algum momento eu pensar em desistir, eu vou falar, cara, não posso, como que eu vou fazer isso? Eu gravei um Gamecast, um monte de gente assistiu, agora eu não sou mais trader, sem chance. Então acho que isso vai ser um motivador aí para o resto da carreira também. Legal, cara, desejo muito sucesso. Deixa eu te perguntar, não sei se você tem alguma rede social, se quer falar, mas para quem gostou do papo, quiser te conhecer melhor, tem algum lugar que o pessoal consegue te encontrar? Tem sim, tem o Instagram, o meu Instagram pessoal é Areias, só que @Areias, só que o segundo A é o número 4, mas para quem quiser lá, só vai ver coisa de skate, jiu-jitsu e cerveja, não vai ter muito de mercado. Mas eu tenho uma outra página que a gente eu estou lançando com uma amiga, que é o Trader Falindo, né? Que é uma página aí de um pouco mais humorada para o pessoal que está iniciando, né? Então, vou tentar ensinar o que não fazer, né? Então, uma página aí cheia de ironia, então é o @TraderFalindo. E se vocês me permitirem, a gente falou aí de pandemia, acho que é um momento difícil também. Minha esposa e algumas amigas estão com um trabalho social, ajudando algumas famílias que acabaram ficando em situação de rua nesse momento, e é o @Conexão pela Vida. A gente está aí já fazendo algumas entregas e vamos tentar mensalmente ajudar algumas famílias que estão passando dificuldade. Legal, legal. Conexão pela Vida, é isso? Exatamente. Legal. Já vou aqui ver, porque isso é muito importante. Deixa eu chamar a produção, enquanto eu até estou dando uma olhada aqui. Produção, e o Gamecast, tem redes sociais ou não? Parece que tem. O que tudo indica, tem. O Instagram é o @Gamecast oficial, Twitter é @Gamecast, estamos no LinkedIn, por enquanto não ao vivo, em breve sim. No YouTube agora, com os episódios por vídeo, né? Gamecast.com.br, todos os episódios via áudio, além das principais plataformas de streaming, a maioria que o Roberto Indec não conhece, mas quem escuta sabe. Legal, muito bom. E, cara, já que você escutou os outros 90 e tantos Gamecasts, você sabe que a gente encerra isso aqui com um convidado pedindo uma música, né? Porra, quem gosta de skate, quem gosta de jiu-jitsu e de cerveja, certeza que vai ser um rock and roll. Já tô até feliz aqui. Infelizmente não vai ser hoje que o Indec vai ouvir o Bel Marx, né? Não vamos matar isso. E apesar de ser um rock and roll, acho que eu vou fugir até um pouco aí da galera que foi mais para um clássico, uma coisa mais devagar. Eu vou mais pro lado do punk rock. Aí eu queria ouvir o California Uberales do Dead Kennedys. Dead Kennedys. California Uberales. Essa... Do tempo que eu não sabia nem o que era um boleto, cara. Parte boa, então, parte boa. Parte boa. Legal, então, porra, terminando com Dead Kennedys, cara, eu acho que é a primeira vez que pedem punk rock aqui. Aliás, acharam já aí o produção? Não é muita praia do Caçaca também? Tem... achei aqui, a gente vai colocar no episódio. Só não vou colocar o áudio aqui agora, porque no YouTube eles não nos permitem, mas no episódio... nesse momento que eu estou falando aqui, já vai estar tocando California Uberales. Maravilha. Tá ok, muito bom, muito bom. Então, o Wagner, prazer aí recebê-lo, desejo muito sucesso. Indec, valeu aí, parabéns, conseguiu acertar a câmera, não caiu, a internet não caiu, foi tudo bem, né, produção? Opa, hoje é 100%, hoje a nota do Indec aí beirou 10. Obrigado, viu? Não posso falar o mesmo. Pois é, isso aí já é o esperado, né? Então, beleza, pessoal. Até o próximo Gamecast. Até mais. Valeu, abraço. Falou, um abraço, gente. Gamecast. Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear.